presidente, Exalci, senhoras e senhores deputados, senhoras, senhores, jovens que nos acompanham pela rádio, pela TV Câmara e pelos meios de comunicação da Casa. Gostaria de falar, senhor presidente, meu querido colega de partido, Onofre Agostinho, que entre as grandezas da prática política, sem dúvida nenhuma, destaca-se a sensibilidade para ouvir e acolher os reclamos que vêm das ruas. Esta sensibilidade, senhor presidente, melhora com certeza a nossa capacidade de repensar permanentemente o nosso país. Repensar também as nossas relações sociais, o bem-estar da nossa sociedade e, sobretudo, nos estimula a definir projetos e ações cada vez mais adequados aos anseios da nossa sociedade. É com essa convicção que ocupo a tribuna para destacar que o meu partido, o partido do deputado Onofre de Santa Catarina, o PSD, Partido Social Democrático, considera oportuna e bem-vinda a grande contribuição que as manifestações populares estão dando a esse parlamento. E aos parlamentares comprometidos com o interesse público desse país. Senhor presidente, não podemos negar que foi extremamente importante para essa democracia que mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas no mês de junho. Agora, no 7 de setembro, mesmo com a redução desse contingente, e provavelmente, senhor presidente, esse contingente diminui sim, porque tivemos infiltrações de determinados setores, até para tentar tirar a representatividade que existiam dentro desses movimentos. Mas mesmo assim, no dia 7 de setembro, mesmo com a redução desse contingente, 24 capitais voltaram a assistir manifestações e protestos que enviam um recado claro e incisivo a todos nós. Os partidos políticos, os donos e detentores do poder, não podem mais discutir todos esses assuntos somente entre si. Há de sim se ouvir todos os segmentos da sociedade. A voz poderosa das ruas exige que o país abra espaço para uma maior participação de todos os segmentos no debate nacional, seja para melhorar o transporte urbano, seja para coibir gastos perdulários com os estádios da Copa do Mundo, que se de um lado, senhor presidente, existe uma grande contradição, se de um lado temos investimentos fabulosos sendo pautados, por exemplo, por uma Copa do Mundo, temos a contradição quando olhamos para o outro lado com miseráveis investimentos em saúde pública, em educação, seja também para exigir, senhor presidente, uma ampla e urgentíssima reforma política no nosso país. Assim, esse parlamento não pode ignorar a voz das ruas, mas esse clamor tem que ecoar também, senhor presidente, não só no parlamento, mas ecoar também no centro do poder desse país, fazendo coro com as manifestações que cobram também do atual governo a necessidade de rever sim a sua pouquíssima disposição para negociações de questões sociais, de questões econômicas, da infraestrutura desse país. Essa pouca disposição, senhor presidente, de negociar, de ceder, bem como as dificuldades do parlamento, do próprio parlamento, de incorporar as propostas populares, só podiam desaguar num bordão fartamente repetido na rua: você não me representa. Uma conclusão grave, uma conclusão muito grave, incômoda, mas
que pode ser revertida, desde que se mude os mecanismos de participações sociais e dos nossos segmentos representativos da sociedade. No que se refere, por exemplo, à democracia direta, é preciso fazer com que determinados temas, senhor presidente, que envolvam os chamados bens públicos ou bens comuns, as grandes obras, a venda do patrimônio público, essas grandes privatizações, questões salariais. Eu acredito, senhor presidente, que temos que abrir mais o debate, que poderiam essas questões ser divididas com a sociedade em consultas públicas, através de plebiscito ou, quem sabe, referendos. Assim poderemos dar um importante passo no sentido de recobrar, de resgatar a confiança de todos no Parlamento e ampliar, principalmente, a representatividade desta Casa. Senhoras e senhores deputados, no conjunto das manifestações públicas, agiganta-se o descontentamento com o sistema político vigente, com o modelo político representativo, e cresce a exigência de uma reforma do sistema eleitoral. Entre nós, senhor presidente, deputado Onofre, todos os dias, quando debatemos entre nós, todos nós temos críticas ao modelo atual, todos nós esperamos avançarmos em reformas. No entanto, diuturnamente, nós vemos manobras que vêm impedindo de nós avançarmos nesse tema. Esta Casa, presidente Henrique Alves, eu não tenho dúvida que estará atenta a esse apelo popular para definir quais mudanças estruturais são realmente necessárias e quais são as mais urgentes. Das matérias que vêm sendo discutidas nesta Casa, posso destacar alguns tópicos principais, que também já reverberam das ruas, sem emitir aqui juízo de valores. São eles: financiamento público das campanhas, fim das coligações proporcionais, unificação de eleições municipais e nacionais, entre outros temas. Voto distrital misto, voto distritão, lista fechada mista. Temos aí várias situações que devam e com certeza serão debatidas entre nós, mas também com a sociedade desse país. Atualmente, o financiamento das campanhas é misto, composto em parte por recursos do fundo partidário e em parte por capital privado proveniente das doações. O argumento utilizado nas discussões para a adoção de um financiamento integralmente público é que, desta forma, os políticos deixariam de depender do poder financeiro de grandes empresas para se elegerem. Como já destacou o nosso relator da matéria, deputado Henrique Fontana, no atual sistema, o poder econômico acaba tendo influência cada vez maior sobre as decisões das nossas eleições. O relator destaca, com muita propriedade, que o curso atual das eleições afasta da disputa milhares de pessoas que poderiam ter um papel, eu não tenho a mínima dúvida, um papel extremamente importante, seja como vereadores, seja como prefeitos, deputados estaduais, federais, ou mesmo aos cargos maiores, porque não podem arcar com o financiamento de campanhas cada vez mais elevado neste país. Entendemos que as campanhas políticas possam sim ser financiadas exclusivamente com financiamento público, mas eu não tenho dúvida, senhor presidente, que elas precisam ser barateadas. Precisa haver uma fixação de teto e um estabelecimento de punições severas para o que diz respeito a essas regras. Espero, senhor presidente, e eu não tenho dúvida da certeza que eu tenho na Corte Maior desse país, agora que todos nós assistimos o julgamento do Mensalão. Espero que a sociedade
não veja mais uma vez a impunidade. Espero que a lei vigore nesse país para todos os segmentos. Para os mais poderosos, seja igual ao que é dado aos mais fracos. Que a lei, que com certeza é dada aos mais ricos, seja igual ao que é dado aos mais pobres.